Bem-vindo, Esportes da Sorte. Bem-vindo, Esportes da Sorte. Bem-vindo, Esporte da Sorte. Bem-vindo, Esporte da Sorte. Quando surge o Alverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Um vídeo bem gigante aqui, tá? Te avisando. E olha só, a Leila Pereira deu uma coletiva que acompanhei aí a coletiva, tá? Não acompanhei ao vivo, mas acompanhei ela depois da sua execução. E ela falou bastante coisa. E eu não falei o que eu achei dessa coletiva, então eu vou falar agora. Mas antes eu quero que você assista a coletiva da Leila Pereira. Deixa seu like. Já vai se inscrevendo no canal do Verdão e aproveita o embalo também e comenta aí. Avante Leila, se você gostou da coletiva, tá? Se você gostou da coletiva da Leila Pereira, se você tá favorável a Leila Pereira, já manda aí o seu Avante Leila. Ela falou que vai abrir concorrência aí, tá? Pro ano que vem aí para o patrocínio da camisa do Palmeiras. Então vamos ver se o patrocínio Master vai ter mudanças aí em valor. E também detonou aí, sem falar o nome do Corinthians, né? Detonou o Corinthians dizendo que tem cláusulas que são mais favoráveis a mentirosos e tudo mais, né? Ela deitou aí no Corinthians, né, cara? A verdade é essa, detonou. Vamos ver o que a Leila Pereira falou. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse dia que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, eu acho que para nós mulheres é histórico. Porque eu não conheço, não é nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva termos convidadas, né? Somente mulheres. E quando nós tivemos essa ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, eu vi muitas, nem críticas, mas perguntas de homens. Por que só mulheres? É o que eu digo para esses homens. Não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Nós queremos, hoje, o que eu gostaria que hoje esse nosso encontro simbolizasse para os homens, durante 1 hora que nós vamos estar aqui todas juntas, que eles sintam o que nós, mulheres, eles vão sentir em 1 hora, que eles não têm nenhum homem aqui, nessa entrevista coletiva. Eu quero que eles sintam, em 1 hora, o que nós, mulheres, sentimos desde que nascemos. O que eu quero que eles sintam e que toda a sociedade foque nisso. Que nós, mulheres, nós não queremos, em hipótese nenhuma, nenhum privilégio. Nós só queremos ter a oportunidade de mostrarmos que somos competentes, que queremos espaço nesse mundo do futebol que é tão masculino. Gente, eu constantemente vou em reuniões na CBF, só tem homem. Federação Paulista, só tem homem. Na Libra, só tem homem. Convoco coletivas de imprensa aqui na Academia de Futebol, eu vejo 30 homens, 2, 3 mulheres. Por que isso? Eu me sinto extremamente solitária. Então nós temos que dar um basta nisso. Um basta. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Ter uma mulher só, uma mulher, à frente de um grande clube na América do Sul. Isso não é normal. E por que isso acontece? Porque nós sofremos diversas restrições que nos impedem a chegar onde nós podemos estar. Que nós, mulheres, é um refrão que todo mundo fala, mas é verdade. Nós podemos estar onde nós quisermos. Então,
essa é o motivo da nossa reunião hoje, da nossa coletiva. Muitas pessoas esperando uma notícia bombástica. O que para mim é extremamente relevante é que a sociedade enxergue nós, mulheres, como pessoas que querem só ocupar os lugares que nós temos a capacidade para tanto, não é? E no futebol, vamos falar do futebol. Claro que esse problema de machismo é estrutural, não é? Eu, como presidente do Palmeiras, eu não vou resolver do dia para a noite ou em 2 anos que eu estou à frente do Palmeiras. Mas que use a força do futebol para abrir os olhos do mundo, que nós podemos estar onde nós quisermos. Então, que hoje seja um marco, não é, para nós, mulheres, nos posicionarmos sempre, dizendo que nós somos capazes, nós só queremos mais oportunidades. Então, eu queria ter essa introdução. E antes de abrir as perguntas, que, como vocês sabem, eu cheguei aqui agora, eu não conversei com nenhuma de vocês, as perguntas serão abertas, vocês perguntem o que vocês quiserem, que a presidente estará aqui à disposição de vocês. E então, antes de começarmos nas perguntas, eu gostaria de dar uma notícia para vocês, em primeira mão, para vocês, mulheres maravilhosas. Eu acredito que o grande sucesso de nossa gestão, haja vista que, no meu primeiro ano de mandato, de 5 campeonatos profissionais masculino, nós conquistamos 3. Conquistamos a Libertadores Feminina, Paulista. No meu segundo ano, nós conquistamos de 5 títulos no masculino profissional. Foram 3 títulos, fora a base, né, extremamente vitoriosa. Eu acredito que isso se deve a uma gestão séria, profissional, transparente, que fala, a uma presidente que fala a verdade, que aqui vocês podem ter certeza. A presidente Leila Pereira nunca sentou aqui ou em qualquer lugar e mentiu para ficar bonita com a imprensa, com a torcida, não. Eu posso errar, porque errar é humano. Mentir, jamais. Mesmo que, porque as verdades, né, são duras. Aliás, eu costumo perguntar, isso é filosófico, tá? O quanto de verdade vocês suportam, né, ouvir. E comigo as pessoas têm que ouvir a verdade, não é? E se eu não estiver falando o que agrade a pessoa, eu abro a discussão para conversarmos. Eu estou sempre aberta a opiniões, mas eu tenho compromisso com a verdade sempre. Errar, eu erro, mas uma vez só o mesmo erro, que segundo o mesmo erro não acontece jamais. Então, essa gestão tão vitoriosa se deve a esse trabalho profissional, transparente, com a valorização dos nossos profissionais e, principalmente, em virtude da continuidade. Muitas pessoas, jornalistas, torcedores, me questionam com relação à contratação, que isso a gente vai falar no decorrer da coletiva, e o meu foco sempre foi manter o nosso elenco, manter os profissionais que durante todos esses anos têm demonstrado uma estabilidade, não é, com relação à performance em campo. Então, eu acho que o grande reforço do Palmeiras é esse. Você sempre acreditar nos profissionais que estão dando certo. Então, eu gostaria de comunicar a vocês, em primeira mão, que nós renovamos o contrato com o nosso treinador, Abel Ferreira, até dezembro de 2025. Como vocês sabem, o contrato iria até agora dezembro de 24, e esse era um desejo muito grande meu, de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco, e eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para a instituição, e para o Abel também, e para toda a comissão técnica, que eu tenho certeza que ele está muito feliz, ele acredita
nessa continuidade de nosso projeto. E esse ano nós vamos continuar fortes, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, mas ser protagonistas seremos sempre. Como? Mantendo nosso elenco, dando estabilidade para eles, dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais. Então, eu gostaria de, em primeira mão, falar com vocês que o contrato do nosso treinador, Abel Ferreira, foi estendido até dezembro de 2025. Ok? Então, vamos lá. Oi, Leila, Marília Ruiz, Band Esportes UOL. Você fez aí, primeiro, acho que em nome de todas, queria agradecer pela iniciativa, ela é de fato histórica. Eu queria fazer uma pergunta, você falou sobre manutenção, né? E você entra agora no seu último ano do, provavelmente, primeiro mandato. E acho que a pergunta óbvia, depois dessa manutenção do Abel, é sobre a manutenção do contrato de patrocínio das suas empresas com o Palmeiras. Acho que se tem uma crítica que foi feita de alguma forma mais dura durante a sua gestão, foi o fato de você estar nas duas cadeiras, né? E quanto isso pode ter sido bom ou ruim para o Palmeiras. Então, gostaria de saber como é que você vai lidar nesse último ano de mandato seu, que também coincide com o final de contrato de patrocínio. Esse patrocínio vai mudar, vai ser renovado antes da eleição? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Marília. O contrato de patrocínio da Crefisa, vamos remontar o ano de 2015. A Crefisa e a FAM são patrocinadoras do Palmeiras desde janeiro de 2015. O Palmeiras, antes da Crefisa e a FAM antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha há 2 anos sem nenhum patrocinador. Então, nós, espontaneamente, viemos ao Palmeiras oferecer o nosso patrocínio. Não é? E, na época, foi um patrocínio muito relevante, que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e a FAM são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes, para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Eu não vi. Sabe? Então, eu não entendo o porquê de toda essa polêmica com relação ao patrocínio da Crefisa e da FAM. Então, viemos por 9 anos patrocinando o Palmeiras, e a última renovação do patrocínio foi feito. O patrocínio foi feito com o presidente Maurício Gagliotti, que eu tenho certeza que, na época, ele renovou com a Crefisa e com a FAM, porque no mercado seria o mais benéfico para o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Sabe, que se ele renovou com a Crefisa e com a FAM, é porque o mercado não oferecia um valor superior ao nosso. Então, nós temos esse contrato que vai até dezembro de 2024. Eu já falei por diversas vezes que este ano nós vamos fazer uma concorrência. Claro que sim. E quem oferecer o melhor valor, uma empresa idônea, isso é muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? Ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra são essas cláusulas de confidencialidade no futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo, até para poder comentar, até poder comparar. Porque é muito fácil eu chegar aqui, sentar e falar para vocês, olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a 3, 4 meses não pagam absolutamente nada, e como é que faz? Sabe? Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade na hora de divulgar um patrocínio desse. Então, o que acontece? Esse patrocínio da Crefisa e da FAM vai até dezembro de 24, e durante esse ano nós vamos fazer, sim, uma concorrência.
E se a Crefisa ou a FAM tiver interesse em cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser a Leila, porque esse ano ainda é meu mandato, não é? Em novembro vamos ter eleição. Eu não sei se eu vou ser reeleita. Sou candidata, mas eu não sei se eu vou ser reeleita. Mas nós vamos renovar esse patrocínio, vai ser esse ano ainda, para começar a vigorar em janeiro do ano que vem. E se a Crefisa tiver interesse em participar, cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser eu. O clube tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, é o COF. Eu vou submeter ao COF e o que esse conselho decidir, nós vamos atender. Mas é muito importante, Marília, o nosso torcedor e vocês estarem cientes. Semanalmente ou mensalmente, de 15 em 15 dias, aparece uma empresa aqui querendo patrocinar o Palmeiras, sabe? E qual é o nosso critério? A gente avalia o potencial econômico da empresa, porque eu não acredito em milagre. Eu acho que ninguém aqui acredita em milagre, não é? Ninguém acredita em milagre. Então, aparecem empresas recém-criadas, com capital social ínfimo. Como que pode estar oferecendo um patrocínio milionário, não é? Com essas características? Então, a gente não vai aceitar. O que nós queremos são empresas com credibilidade que possam honrar os seus compromissos com o Palmeiras. Então, para deixar isso muito claro, porque existem muitos aventureiros, muitos, que querem se valer da marca de um clube do tamanho do Palmeiras, aparecem durante 1, 2 meses e não pagam nada. Aí você vai executar a empresa não tem absolutamente nada. Como é que faz? Então aqui, gente, o que eu costumo dizer, o nosso grande sucesso também é porque nós temos credibilidade. O Palmeiras, o que ele se compromete, ele cumpre. Eu quero empresas parceiras sérias ao lado do Palmeiras, que possam cumprir o que se comprometem. Porque senão fica muito bonito. Eu faço uma festa que, olha, vai pagar 400 milhões. E aí, cadê o dinheiro? E lembrando sempre que esses contratos, eles têm uma parte fixa e uma parte variável. E o que interessa para o Palmeiras é a parte fixa. O Palmeiras não quer ser sócio de patrocinador. O Palmeiras quer parceiros que vincule suas marcas, a nossa marca. Não é que seja bom tanto para o parceiro quanto para o clube. Ficou claro, Marília? Presidente, aqui, Gabriela Ribeiro, da TV Globo. São muitos assuntos para a gente tratar nessa coletiva, principalmente em relação ao elenco masculino, mas aproveitando a oportunidade, e já que estamos falando com a única presidente das 3 principais divisões do futebol brasileiro, falando especificamente do Palmeiras, o que tem sido feito dentro do clube para que, quando a gente fala de representatividade feminina, não seja apenas uma representatividade de presidência para o restante do país, mas dentro do clube mesmo, para que haja uma mudança estrutural nessa desigualdade de gênero? Gabriela, como na minha introdução eu comecei a dizer, eu não vou solucionar o problema do machismo no Brasil, no mundo, muito menos no futebol. Mas com a força do Palmeiras, com a força da nossa marca, eu acho que a gente pode ser um exemplo, não é? O que eu fiz, tá? Eu não posso nem dizer que quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, é até uma coisa meio contraditória, não é? Se houvesse o machismo no Palmeiras, eu não teria sido eleita presidente desse clube gigante. Então eu tive homens e tenho parceiros fantásticos dentro do clube que acreditaram, não é? Independentemente do gênero, da minha capacidade em administrar o Palmeiras. E é isso que eu clamo para nós mulheres. Nós só queremos oportunidade, e me deram essa oportunidade no Palmeiras. Ao me elegerem, os conselheiros ratificaram a minha candidatura e os sócios e sócias que me elegeram presidente. Então, isso já é uma grande bandeira. Um grande clube elegeu uma mulher como presidente. O
que eu fiz, Gabriela? Nunca também na história do Palmeiras, nós temos 4 vices, né? Presidentes. E 2 vices são mulheres. É a Maria Tereza e a Neive, que me ajudam muito. Nunca houve isso também na história do Palmeiras. Eu tenho 2 vice-presidentes. Tá? Aqui na academia de futebol, só aqui na academia de futebol, nós damos a oportunidade para mais de 50 mulheres que trabalham aqui conosco. Sabe? Claro que eu venho de uma estrutura, não é? Machista. E também, gente, eu não posso ser incoerente, porque o problema não é o gênero. O problema também é a capacidade, sabe? Se eu tenho homens, rapazes aqui competentes, eu não posso dispensar as pessoas que são competentes para colocar mulheres. Não é assim que funciona, sabe? Então eu tenho rapazes, homens aqui extremamente competentes. Então, quando a oportunidade de contratarmos mulheres, temos bastante mulheres, sim. Inclusive, aqui no Palmeiras, aqui na academia de futebol, temos mais de 50. Nas minhas empresas, Crefisa e FAM, a grande maioria são mulheres. Não porque são mulheres, porque são competentes. Nós damos a oportunidade e elas aproveitam a oportunidade. Então, Gabriela, é isso que eu posso fazer e que eu venho fazendo constantemente. No nosso futebol feminino, a cada ano, nós estamos melhorando a nossa estrutura, nós estamos melhorando, apesar de toda a dificuldade, que vocês sabem, não dá para comparar o valor que se paga, né, em direito de transmissão, por exemplo, no futebol masculino, feminino a gente não vê nada, 0. Isso poderia ser até uma bandeira de todas nós. Por que não? Porque sem investimento você não consegue melhorar o quanto nós precisamos. Sabe? Então essa é a minha luta diária. Ok? Aqui, Leila Patrícia Lopes, da BIM Esportes, que é a TV de esportes, canal de esportes da Al Jazeera, do Catar. Bem, eu queria te agradecer por essa coletiva aqui também, como a Marília falou. Talvez eu não estivesse aqui se não fosse só uma pauta só para mulheres, um dia tão especial. Então, parabéns pela iniciativa, que vai ter uma repercussão internacional também, essa coletiva de hoje. Bem, mas eu quero falar sobre ano passado, você foi muito criticada, né? Por não ter feito algumas contratações. E aí, depois, né, Palmeiras conseguiu o título. Você conseguiu mostrar ali que estava no seu planejamento correto. Mas eu quero saber do futuro do clube do Palmeiras, né, em termos de contratações, e do seu também, que você falou durante a resposta que vai ser candidata, né, novamente. Por que você quer ser candidata novamente? Olha, Patrícia, eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. Eu acho que em 3 anos deu para fazer um belo trabalho, que as pessoas costumam dizer que... Porque antes o Palmeiras eram 2 anos de mandato, né? Depois foi alterado o estatuto, são 3 anos. E aí as pessoas diziam que 2 anos, que realmente 2 anos você não consegue fazer absolutamente nada, não é? 3 anos eu acho também que é o melhor para qualquer instituição. E as pessoas costumam dizer que no primeiro ano você está tomando pé do que acontece. No segundo ano você começa a trabalhar e no terceiro ano você começa a ter resultados. No meu primeiro ano, nós já começamos, não é, com o título inédito da Copa São Paulo. Depois com aquele jogo maravilhoso, o título da Supercopa. Campeonato Brasileiro, sabe? Então, já no primeiro ano, a gente já começou acelerando. No segundo ano, já também títulos extremamente relevantes, não é? Então o nosso mandato é extremamente vencedor desde o primeiro ano. E eu acho que eu posso dar continuidade a esse projeto vencedor por mais um mandato. Eu acho que a linha que nós temos tomado é uma linha muito assertiva, muito responsável. Eu costumo dizer que eu administro o Palmeiras não precisa se transformar em empresa, que hoje o Palmeiras ele é administrado como uma empresa, com certas peculiaridades por causa da paixão do torcedor, não é? Mas aqui, as pessoas que trabalham aqui é porque são competentes. Aqui nós não temos corporativismo aqui dentro da academia de futebol, no futebol. Aqui não existe política, aqui não existe indicação.
Aqui não existe indicação política. As pessoas que estão aqui é porque são competentes. Isso faz a diferença na performance dos atletas, porque eles trabalham com tranquilidade. Eu sei que é muito dura as críticas que uma dirigente não recebe do muro para fora, né, com o torcedor, até com parte da imprensa. Mas eu estou diariamente aqui no Palmeiras, eu sei do compromisso de cada uma das pessoas, do trabalho, e nós temos um direcionamento. E eu não posso mudar o meu direcionamento baseado em paixão do torcedor. Eu entendo o torcedor. O torcedor quer ganhar sempre. E às vezes não é possível, sabe? Eu não vou contratar porque a imprensa me pressionou, porque o torcedor está me pressionando. Não, eu vou contratar quando nós, aqui dentro da Academia de Futebol, nós decidimos pelo melhor nome. E se não tem, se essa pessoa que nós quisermos não tem a possibilidade de vir, não vai vir. Você veja que foi dura as críticas que eu recebi, muito duras, sabe? Mas eu aguentei firme. Eu costumo falar com o meu pessoal, não tem problema, eu prefiro que venha para mim. E deixe meus atletas, deixe o nosso treinador, comissão técnica, sossegados, trabalhando, não tem problema nenhum. Às vezes, o que acontece? Eu vejo, não é que aí eu vejo a parte, por eu ser mulher, eu acho, não é? Porque eu reflito muito, não é? Quando é que eu tenho esses ataques machistas, né? Não é. Ninguém fala, Leila, você é incompetente. Não falam isso, porque você é mulher. Não. Mas engraçado, quando o Palmeiras perde, a responsável é a Leila. Ok, eu sou a responsável. Eu sou a presidente do Palmeiras, não é? Quando o Palmeiras é vitorioso apesar da Leila, sabe? Por quê? Será que a presidente não tem algum mérito? Claro que tem, gente. Mas eu costumo... eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, onde eu possa melhorar, sabe? Então, mas eu não me incomodo. Mas eu acho que muitas críticas que se fazem a mim, que se fosse um homem sentado aqui, não teria. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando o Palmeiras perde, a responsável é a gestão da Leila Pereira, mas quando vence também, a responsável é a gestão da Leila Pereira. Leila, boa tarde. Duda Gonçalves, da ESPN. Você cita a renovação do Abel Ferreira. Como é seu nome? Duda Gonçalves. Duda. Uhum. Você cita a renovação do Abel Ferreira com muita felicidade, obviamente. Acredito que os torcedores do Palmeiras também, porque aguardavam muito por isso. Mas no final do ano passado, o Abel falou várias vezes que estava cansado, demonstrou uma certa exaustão pela temporada e, enfim, por tudo que vem conquistando também junto ao Palmeiras. Eu queria entender o que nessa renovação houve ali entre você, Abel Ferreira, comissão técnica, para seduzir o Abel a permanecer por mais um ano. Você já tinha dito algumas vezes que pretendia que ele permanecesse até 2027. E se o Mundial de 2025 também entra como um peso, né? Como algo que ele também quer disputar e ajudar o Palmeiras, e também por isso esse contrato até 2025. Obrigada. Sim, sempre foi muito claro para o Abel, que eu já tive outras conversas com ele, o nosso desejo de que o Abel fique conosco o maior tempo possível. Eu acredito, volto a dizer, eu acredito na continuidade do trabalho. E eu já conversei várias vezes com o Abel sobre isso, e realmente, ano passado, não só o Abel estava cansado, todos nós estávamos esgotados. Gente, foi um campeonato brasileiro histórico. Histórico, sabe? Eu acho que isso vai estar para sempre na história do Palmeiras. Então, histórico e lindo, lindo. E extremamente importante para mim. Muito importante. Por tudo que eu passei, por todas as críticas, o ano inteiro. Não estou dizendo que o Palmeiras não tem que se reforçar sempre, sempre. Mas aquilo ratificou que o nosso projeto estava certo. Mas com o Abel, nós sempre conversamos muito. E aí, sempre foi um desejo nosso que o Abel permanecesse conosco, mas como estávamos todos muito cansados, e aí nós esperamos, terminar todo o ano, saíram todos de férias,
E aí, mas essa conversa já é anterior a esse ano. Essa conversa já começou desde o ano passado. E o que atrai muito o Abel aqui no Palmeiras, eu não tenho dúvida, que é o nosso projeto. Sabe? É a estrutura que nós temos. São as pessoas que estão aqui na academia de futebol. Nós trabalhamos muito para satisfazer todos os desejos da nossa comissão técnica. O Abel e o Palmeiras, nós temos uma sintonia muito grande. E quando acontece essa sintonia, gente, as coisas que estão dando certo, você tem que lutar sempre para dar continuidade nisso. Sabe? Então ele entende, e nós também, que nós temos muito, muito a conquistar juntos. Não foi só o Mundial de 25. Mesmo se não tivesse o Mundial de 25, eu tenho certeza que pela estrutura, pelo trabalho, pelas pessoas, não é, pelo nosso elenco, o Abel ficaria aqui até 2025. E eu estou muito feliz e eu tenho certeza que o torcedor palmeirense também. Aqui. Oi, Leila. Oi. Laura Ancona, de Alexa. Obrigada de novo por reunir essa turma aqui. Eu tenho uma pergunta relacionada a um aspecto da sua gestão, de uma briga que você comprou, que eu gostaria que você desse um pouco mais de bastidores, sobre o reconhecimento facial nos estádios. Foi uma briga certamente impopular ali. E eu queria que você contasse um pouco mais dos bastidores dela, o impacto que ela teve para quem costuma frequentar estádios, no sentido de cambistas e conversas com cambistas. E queria que você falasse um pouco sobre qual é a sua próxima briga impopular à frente do Palmeiras. Obrigada. Você sabe uma coisa, Laura? Tem pessoas que fogem, né, de uma briga. Gente, eu adoro, eu sou contenciosa. Eu gosto de uma briga. Eu sou contenciosa. Adoro. Quando não tem, a gente inventa, procura alguma. Sabe? Eu não tenho medo de briga. Porque eu gosto de sair sempre vitoriosa. Sabe? Deixa eu falar uma coisa, Laura. Essa questão do reconhecimento facial, muitas pessoas dizem que às vezes, né, eu sou arrogante, prepotente. Eu não sou, gente, eu não sou. Não sou. Porque nesse ambiente masculino que a gente vive, se a gente não se posicionar, nós estamos perdidas. Estamos perdidas. Então, como eu me posiciono e como eu não minto, eu falo a verdade, as pessoas acham que eu sou prepotente, arrogante, mas não sou. Eu sou uma mulher verdadeira. Então, eu vou falar do caso, vou falar a verdade, do reconhecimento facial. Nós tínhamos muitas reclamações com relação ao cambismo e que o nosso torcedor Avante, tá? Aqueles que têm o programa Avante, que pagam mensalmente ao Palmeiras, é um programa muito importante, não é, para o Palmeiras, que gera muita receita para o Palmeiras. Eles reclamavam que eles não conseguiam ingressos. Por quê? Porque esses ingressos estavam todos em mãos de cambistas. E aí eu pensando, falei, gente, não é possível, eu preciso resolver isso. Eu preciso proteger o nosso torcedor. E aí foi me apresentada uma empresa, a Bipes, me apresentando esse projeto do reconhecimento facial. Nunca, não tem no mundo um projeto como esse. O Palmeiras, mais uma vez, é pioneiro. É pioneiro na hora de eleger uma mulher presidente, e a mulher presidente ela tem que ser pioneira também em determinadas ações. E aí ele me apresentou esse projeto. Eu falei, puxa, Ricardo, o nome do presidente é o Ricardo, vamos fazer no Allianz Parque. Sabe? E aí muitas pessoas aqui do clube falaram para mim, Leila, isso não vai dar certo. Eu falei, vai. Vai. Eu preciso resolver isso. A gente faz paulatinamente. Ninguém acreditava, Laura. Só eu e o Ricardo da BPS. Tá? Acharam que fosse dar um baita problema. Eu falei, como eu sou contenciosa, eu gosto de uma briga. Sabe? Não, vai dar certo, não é possível. Eu preciso dar uma resposta para isso. Não é? E não é que deu certo? Aí nós fizemos um projeto, ele me apresentou, a empresa super idônea, sabe, profissional, me mostrou
como funcionaria, e fomos começando a fazer por setores. E eu tinha um prazo. Eu sou extremamente sistemática com prazo. Sabe? Eu nunca chego atrasada em horário nenhum. Eu gosto de cumprir prazo e gosto que as pessoas cumpram prazo comigo. Eu sou exigente, sabe? Muito. E aí, quando começou a fazer os testes em determinados setores, começou a dar problema. E aí eu falei, não me interessa, resolva o problema, sabe? Que eu tenho prazo. Eu quero terminar, eu acho que eu queria terminar no final do Campeonato Paulista. Eu acho que era isso, sabe? Nós tínhamos um prazo, não é? E aí começou a dar problema. Não reconhecia. Agora eu não sei dizer tecnologicamente o que aconteceu, sabe? Mas estava dando problema. E, poxa, problema numa empresa não tem problema, que são poucas pessoas. Problema num estádio, que você coloca 40 mil pessoas, aí é problemático, não dá. Não é? E aí começou a dar problema e eu falei, olha, resolva, mas não, vamos continuar com o nosso cronograma. Aí as pessoas do clube, eu tenho conselheiros aqui, aliás, eu tenho conselheiros que me aconselham e muito bem. Falaram para mim, Leila, vamos dar um passo para trás, Leila, sabe, que isso não vai dar certo, sabe, fiquei muito revoltada, mas eu ouço as pessoas também, por mais que as pessoas achem que a Leila é intransigente, eu não sou, eu ouço, eu costumo dizer, eu não tenho compromisso com erro, eu quero acertar sempre, então, se tem pessoas de boa fé ao meu lado, querendo o melhor para o Palmeiras, é isso que eu quero. Vamos dar um passo para trás, a gente prorroga isso, sabe? Mas o importante é isso dar certo. E foi isso que eu fiz, Laura. Não é? Fiquei mais relaxada, eu falei, tudo bem, vai. Sabe, isso tem que dar certo. Aí dei um passo para trás, não consegui cumprir o prazo que estava em mente, não é? Mas aí, de setor em setor, aquilo foi funcionando. Hoje é um exemplo internacionalmente. Sabe? E as pessoas aqui no clube falam, Leila, só saiu porque você bateu o pé, porque senão não sairia, sabe? Houve manifestação de cambista, sabe? Vocês viram, né, em redes sociais, sabe? Então, hoje, o nosso torcedor, ele pode com tranquilidade entrar na nossa arena, todos são reconhecidos, e eu tenho um negócio muito interessante também, não é? Todos são, o ingresso é a face, e nós linkamos o nosso, todas esse gente, que as pessoas me perguntam também sobre a lei de proteção de dados, né? Tá tudo dentro das normas, tá? Nós linkamos com a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós já pegamos várias pessoas procuradas pela polícia, devedores de pensão alimentícia, sabe? Pegamos lá no Allianz, pessoas desaparecidas. Então, é um serviço público muito importante, não é, que o Palmeiras, não é, está prestando para a sociedade. Tanto que a partir do Palmeiras, vai ser a partir de 2025, agora, esse ano, a partir do ano que vem, vai ser obrigatório. Sabe? Então, eu acho que foi uma bela pergunta, Laura. Obrigada por ter perguntado, que às vezes eu me esqueço de falar. E é um assunto extremamente relevante para o futebol. Sabe? Isso para coibir violência, para se repensar. Eu já vou para uma outra questão. Para se repensar essa questão de torcida única, que eu sou contra a torcida única. Eu acho que tem que ter as duas torcidas nos estádios. Entende? Então, isso tudo é para nós repensarmos. Ok? E a próxima briga? A próxima briga, eu tenho 5 títulos a disputar. Então, são a briga para conquistarmos títulos. Oi, Leila, tudo bem? Isabela, Janela do Lance aqui. Eu sei que você deu uma passadinha sobre essa questão dos reforços, mas eu queria aprofundar em uma questão mais específica. O Palmeiras recentemente teve a negociação do Arthur. O Dudu está lesionado, deve voltar daqui uns meses. E o Endrick se prepara para ir para a Europa.
Você não acha que o Palmeiras talvez esteja carecendo com uma certa urgência de reposições em posições específicas como essa, principalmente pensando na questão do Endrick, que você se prepara para trazer o nome de peso justamente para repor essa saída tão importante? Isabela, nós esse ano já trouxemos 3 reforços e eu costumo dizer que as contratações são feitas sempre por solicitação do nosso departamento de futebol, da nossa comissão técnica, do nosso diretor de futebol. Sempre. Quando você fala nome de peso, tá? O nome de peso, para mim, são, primeiro, os atletas que já estão aqui conosco, extremamente vitoriosos. Nome de peso são os atletas que são escolhidos pela nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Você pode ter certeza que o Palmeiras sempre estará atento ao mercado. Mas a presidente, isoladamente, ela nunca contrata nenhum atleta. Sempre é com o aval, primeiro, do nosso treinador, juntamente com o nosso diretor de futebol e da presidente. Então, você pode ter certeza que o que for necessário, o que o Abel necessitar, toda a sua comissão técnica e diretor de futebol, nós estaremos atentos ao mercado para contratar e para suprir essas carências que não o que a imprensa entenda ser uma carência no Palmeiras, nem o torcedor, mas o que a nossa comissão técnica iria entender ser o melhor para o Palmeiras. Ok? Leila, boa tarde, presidente Luiz Oliveira da Band. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Você já falou que vai abrir a concorrência sobre o contrato de patrocínio para o ano que vem. Mas você deu uma coletiva em outubro do ano passado em que você falou sobre valores de patrocínio, inclusive citou o rival Corinthians, dizendo que se fosse comprovado que o Corinthians tem um contrato de patrocínio, espaços vendidos na camisa no valor de 123 milhões de reais, que foi o que foi falado na época, você cobriria este valor. Recentemente, o Corinthians apresentou um patrocínio master e anunciou que seria um valor de 120 milhões de reais por ano por um patrocínio na camisa. Como você vê isso? Você pensa em cobrir este valor se a Crefisa for continuar como patrocinadora master do Palmeiras no ano que vem? Luísa, você lembra bem daquela entrevista coletiva? Você lembra bem, não é? Eu não falei do Corinthians, não falei. Me perguntaram, porque senão acham que espontaneamente eu vim aqui e falei. Eu não falo. Aliás, eu nunca falo de nenhum clube. Nunca. Por quê? Porque eu tenho um profundo respeito pelas instituições e pelos torcedores. E eu tenho certeza, Luísa, que os torcedores também, pelas manifestações que eu presencio diariamente, quando eu estou em público, de torcedores rivais que conversam comigo, sabe? Parabenizam pelo trabalho do Palmeiras. É incrível. Às vezes eu sofro mais crítica do meu torcedor do que dos rivais. Isso é impressionante, sabe? Então eu tenho um profundo respeito. Em nenhum momento eu quero ser desrespeitosa com qualquer instituição ou com seu torcedor. Mas o que eu falei naquela entrevista, eu ratifico aqui. Está comprovado esse valor? Depositam os valores na conta? Então, porque é complicado isso, sabe? Eu estou falando de fatos, tá? Não quero falar de instituições. Vou voltar a dizer o que eu já tinha dito anteriormente. Muitas vezes aparecem empresas aqui no Palmeiras querendo patrocinar o Palmeiras, oferecendo valores que quando o Palmeiras, que eu peço para o Palmeiras fazer uma verificação nas empresas, essas empresas não têm capacidade econômica para arcar com aqueles valores que estão no contrato. Eu não vou assinar um contrato, gente, eu não vou assinar um contrato para ficar bonito para o torcedor e para a imprensa, para ficar mostrando aqui, olha quanto o Palmeiras assinou. A nossa rivalidade, a nossa briga
Briga que eu digo é a briga do bem, tá? É em campo. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Eu não vou entrar nessa pilha, sabe? Não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. Que isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando o patrocinador que eu sei que não tem capacidade para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Não vou. O contrato da Crefisa, só para a gente encerrar esse assunto, até para o torcedor, para a imprensa. A Crefisa e a FAM contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Esse contrato vai ser honrado como sempre foi. A Crefisa e a FAM, nossas empresas, nunca atrasaram um dia desses patrocínios. Nunca. Nunca. Nem em época de pandemia, que ninguém pagava ninguém, a Crefisa e a FAM sempre honrou esses compromissos, tá? Então, o contrato da Crefisa e da FAM é até 31 de dezembro, tá? E vai continuar até 31 de dezembro neste valor. Durante esse ano, nós vamos fazer concorrência para que empresas idôneas venham apresentar propostas para patrocinar o Palmeiras. Mas o que me interessa é valor fixo, não é valor variável. O Palmeiras não é sócio de patrocinador, tá? O que me interessa é valor fixo. Aí nós vamos saber quanto que vale realmente atualizado a camisa do Palmeiras. Esse valor que a Crefisa paga hoje o valor foi fechado pelo presidente Maurício Gagliotti. Na época, era o maior valor que o Palmeiras encontrou no mercado. O que eu não posso é alguém aparecer aqui, olha, pagam 200 milhões. Olha, então tá bom, como está na imprensa que é 200 milhões, aumenta. Que isso? Agora eu pergunto para vocês, e se eu não fosse a presidente do Palmeiras, a presidente do patrocinador, que não há conflito de interesse entre quando você patrocina e é presidente, não tá? Vamos lá olhar lá o código de ética da CBF, até isso eu fui olhar para ver se realmente tinha conflito de interesse. Não existe. A Crefisa e a FAM só põe dinheiro no Palmeiras. A gente não tira o centavo, sabe? Então, não há conflito de interesse. Há um contrato que precisa ser cumprido. A última vez que o Palmeiras não cumpriu e rompeu unilateralmente um contrato de patrocínio, hoje, que não foi na minha gestão, hoje eu tenho um processo judicial em cima do Palmeiras de mais de 50 milhões de reais. Então, gente, nós precisamos ser responsáveis. Eu não estou aqui para aparecer com um discurso bonito para torcedor e para a imprensa. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ser simpática. Eu estou aqui para ser competente, para administrar o Palmeiras de uma forma responsável. É para isso que eu estou aqui. E eu acho que todas essas questões de patrocínio é uma questão simples. Eu tenho que cumprir um contrato, meu Deus. Se tem um contrato até 31 de dezembro, eu tenho que cumprir. Não só com a Crefisa e com a FAM, com qualquer patrocinador. Uma coisa que vocês podem ter certeza que dá muita força para o Palmeiras hoje é a credibilidade. O Palmeiras tem credibilidade. O Palmeiras, ele paga em dia o salário dos seus jogadores e o direito de imagem. Aqui não existe jogador, atleta, profissional com salário atrasado. Aliás, uma questão que eu passo para vocês, que vocês poderiam colaborar para o futebol brasileiro, é para isso que a gente está sentado aqui, para conversar sobre Palmeiras, mas também sobre futebol brasileiro. O que eu espero? Tá? Que com essa gestão responsável e vitoriosa do Palmeiras, porque também não adiantava nada eu ter uma gestão responsável se não ganha nada. Porque a gente sabe que no futebol você precisa do título, você precisa do resultado. O lucro do clube de futebol são os títulos. E o Palmeiras hoje tem, meu Deus, sabe? Hoje tem. O Palmeiras hoje é um exemplo de administração e resultado esportivo
para o futebol. E é isso, quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, isso que eu sempre busquei. Eu não queria ser só, porque vocês podem me perguntar, por que você quer ser presidente do Palmeiras? Por que você quer ser reeleita presidente do Palmeiras? Que eu quero demonstrar para o Brasil que um clube bem administrado, ele é vitorioso, as marcas vinculadas a ele são mais valorizadas, e é possível você ser responsável e de uma forma que o clube continue sendo vitorioso. É só assim que nós iremos melhorar o futebol brasileiro. Se não mexermos em determinados dogmas do futebol, não vai melhorar nunca. Não é você chegando, olha, meu patrocínio é 200 milhões, 300 milhões. Que isso? Sabe? Não é assim que se administra, não é? Pelo menos o Palmeiras, não é assim. Eu não vou ser midiática, não é? Daqui a 2, 3 meses eu não consigo sustentar aquilo que eu falei. Aquilo que eu falo, eu sustento. Até o final do meu mandato, aliás, até o final dos meus dias. Mas eu pergunto a vocês, vamos refletir juntas, não é? Aqui no Palmeiras, todos os nossos atletas, todos os nossos profissionais, eles são pagos em dia, tá? Aí você me explica, como é que eu posso, se eu sou presidente de um clube, não é? Estar contratando, e eu não pago os meus profissionais em dia. O que passa na cabeça desses atletas? Por que vocês não perguntam isso para os atletas? Eu falei, gente, olha só, o seu clube deve até o ar que respira. Como é que está contratando e não paga vocês? Qual é o sentimento de vocês? Sabe? Aí o que eu digo, isso tudo faz com que o Palmeiras seja um clube diferenciado. Tudo. As pessoas que trabalham aqui, elas são felizes, sabe? Porque elas sabem que o que a presidente se compromete, ela cumpre. Então, se vocês não mexerem nessas questões, a gente sempre vai ficar nessa pergunta, olha, quem que você vai contratar? Olha, o patrocínio não é só isso, gente. É administrar o clube de uma forma responsável. Não pode clubes centenários estarem completamente quebrados, sabe? E não se faz absolutamente nada, não acontece absolutamente nada. Essas são as questões. Essas são as questões. Se nós não enfrentarmos de frente, o futebol brasileiro vai continuar da mesma forma. Vamos continuar perdendo atletas fantásticos. Querem ir embora daqui porque nós não conseguimos competir com esses clubes europeus. Mas como que eu vou competir? Sabe? Se aqui o que falam, ninguém comprova absolutamente nada, todo mundo me engana que eu gosto, sabe? E aí a competição sai do campo para outras, campo de jogo, não é? Para outras esferas. Não é assim que eu quero. Eu não estou querendo desmerecer nenhum clube, que pelo contrário, se o Palmeiras é gigante, porque eu jogo, porque a competição são entre clubes gigantes, sabe? E eu quero o melhor para todo o futebol brasileiro. Eu quero todos os clubes fortes. Eu gostaria que todos os clubes pudessem honrar seus compromissos como o Palmeiras honra, sabe? Que só assim nós vamos melhorar o futebol brasileiro. Leila, aqui, Janice de Castro. Janice? Isso, Janice, da Record. Primeiro, parabéns por ter aberto as portas para a gente e, infelizmente, isso é tão raro, né, Leila, abrir as portas para a gente. Eu sou jornalista esportiva há 20 anos e cada vez tem sido mais difícil o nosso trabalho. Quando eu digo isso, estou falando em relação a acesso. Né? O Palmeiras hoje é o clube paulista que mais dificulta o acesso à imprensa. Estou falando que nos últimos, até na sua gestão, nesses 2 anos, quantas vezes vocês abriram as portas assim para a gente? Eu acho que tanto para homem quanto para mulher. Não, eu estou falando em nome de mulheres. Então eu estou falando em nome em nome do jornalismo. Tá bom. Tá. Então, de repente, 2004 não é uma hora de repensar um pouco assim, 2024. A gente está em 2024, certo? 2004. Sim. Não está na hora, estou um pouquinho atrasada, então. Foi quando eu comecei lá atrás, 20 anos atrás. Então, isso eu acho
é complicado o nosso trabalho hoje, a gente só fica na porta do CT. É um assunto que eu poderia até conversar em off com você, mas eu acho bom a gente falar em nome da imprensa, assim. Até para quem trabalha em televisão, hoje é muito difícil, assim, a gente vive de imagem. Na sua gestão, quantas vezes a gente pôde entrar aqui dentro do centro de treinamento do clube? Então, assim, você acha que isso não é algo a ser repensado? De repente, uma relação mais próxima entre jornalista e o clube, de novo, até facilitar o nosso trabalho, a gente ter mais liberdade com vocês. Estou falando isso também, claro, como eu repito, em nome dos homens também. Você acha que não é algo a ser repensado, já que você fala que o Palmeiras é pioneiro em tanta coisa, como você citou, primeira presidente mulher, agora você acabou de falar reconhecimento facial. Será que não está chegando a hora da gente rever essa relação que hoje está tão difícil, né? Vocês aproveitaram, estou generalizando, aproveitaram a pandemia para fechar tudo de vez e nunca mais abriram. Então, não está na hora de rever esse conceito, facilitar acesso, liberdade, proximidade, tudo? Janice, com relação a atender os jornalistas, nós temos a nossa assessoria de imprensa. Eu acho que a nossa assessoria de imprensa nunca deixou de atender nenhum jornalista. Nenhum. Atendemos todos. Com relação a abrir o centro de treinamento para a imprensa, isso passa muito pela determinação da nossa comissão técnica, do nosso diretor de futebol. Como eu te falo, aqui eu sou a última palavra, claro, que eu sou a presidente do clube, mas eu sempre ouço com muita atenção, não é, as solicitações da nossa comissão técnica, do nosso diretor de futebol, e eles se sentem mais à vontade, sabe, atendendo pontualmente os jornalistas, não abrindo o nosso como era antigamente, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, tudo pode ser revisto, tá? Tudo pode ser revisto. Mas aqui eu sempre trabalho dessa forma. Aqui decide eu, Anderson Barros e Abel Ferreira, tá? Se os três estão de acordo, a gente segue. Quando tem um deles que não está de acordo, a gente para e pensa, sabe? É claro que sempre tem um peso maior a presidente, óbvio. Mas aqui eu gosto muito de ouvi-los, porque são profissionais muito vencedores. Então eu fico muito... eu penso 10 vezes antes de falar, Anderson, Abel, eu quero dessa forma, vamos seguir em frente. Mas eu te prometo que eu vou conversar novamente com o Anderson, com o Abel, tá? Para ver o que a gente pode fazer com relação a abrir treinos para a imprensa. Mas atender a imprensa, a nossa assessoria de imprensa, atende a todos vocês. Todos. Ok? Não respondi da forma que você queria, mas é que eu não tenho resposta. Não, sim, mas muito relevante, sabe? Eu vou conversar novamente com eles. Prometo para você, tá bom? Leila, aqui, Mili, UOL, Revista TPM. Primeiro, agradecer a chance de estar aqui hoje, é histórico mesmo isso. Eu dirigi para cá muito emocionada, eu imagino que outras mulheres que estão aqui tenham sentido a mesma coisa. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a elitização do futebol. O nosso futebol está aceleradamente se elitizando no mundo inteiro, né? Hoje a gente só entende torcedor como sócio-torcedor. Aí eu queria te perguntar se você tem algum plano... O Palmeiras é um time da massa, né? 20 milhões, 25 milhões de torcedores. Se tem algum plano para abrir o futebol para populações mais periféricas, mais vulneráveis, para essa população poder voltar para os estádios, se tem alguma coisa que te passa pela cabeça, alguma coisa que você vai fazer. E vou cometer uma desobediência civil, eu vou colocar mais uma pergunta aqui, se você não quiser responder, não precisa. Uma imagem que ficou muito forte para mim foi você comemorando sozinha no gramado o título brasileiro. Todo mundo junto e você sozinha. Você é presidente de banco, presidente do Palmeiras, dona de banco, presidente do Palmeiras. E a gente está aqui nesse chão de fábrica da vida, mas tem uma coisa que liga você a gente. Eu acho que todas nós entendemos aquela imagem, a solidão que vem com isso, né? Queria se você pudesse falar um pouco sobre isso também. Sim. Mili, obrigada pela pergunta e obrigada pela presença.
Com relação à elitização do futebol. O que acontece? O que eu entendo no futebol? O futebol, apesar de ser popular, ele é elitizado a partir do momento que são investimentos altíssimos que você precisa fazer para ter um time competitivo, campeão. Hoje, Mili, você não conversa sobre um jogador médio por menos de 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros. Sabe? A folha de pagamento de um clube da grandeza do Palmeiras são milhões. E esses valores precisam sair de algum lugar, não é? Então, nós temos direito de transmissão, patrocínio, venda de atletas, programas sócio-torcedor. Para essa roda girar, você precisa de dinheiro, de investimentos. É incompatível você falar de ter um clube, um time competitivo, não é? Se você não tem de onde tirar os valores. E uma das fontes de renda de um clube de futebol é o programa sócio-torcedor, é a venda de ingressos. O Palmeiras, ele tem esse nosso programa Avante, o sócio-torcedor, que 9 entre 10 torcedores que vão na nossa arena são sócio-torcedores. E o Palmeiras é um dos únicos programas, o Avante, que ele disponibiliza desconto de 100% no ingresso. Então, um plano ouro, por exemplo, que seria R$ 145, R$ 150 reais por mês. Então, um ingresso sairia em R$ 45, R$ 50 reais. Eu não acho caro, Mili, não acho. E dependendo muito do jogo, os valores são maiores e os valores são menores. Eu não acho esse valor um valor que é exorbitante. Você veja que existem clubes no Brasil que se dizem muito populares, com rendas de 20, 22 milhões de reais. O Palmeiras nós nunca tivemos nem perto uma renda, não é? Nesse patamar. Então, aliás, o nosso programa Sócio-Torcedor, ele não é reajustado há quase 6 anos, sabe? Então, eu não concordo quando dizem que os ingressos não são populares. Eu acho que são, sim. Alguns jogos, por exemplo, dos meninos da base, quem gostaria de ver o Palmeiras pode ver o Palmeiras, não é? Os nossos meninos. Eu penso, sim, em fazer ações. Isso eu vou até conversar com o nosso pessoal aqui que nós temos um programa muito interessante por um futuro mais verde, né? Que a gente abraça ações, né, para melhorar a sociedade. São ações muito bacanas. A gente pode, estou pensando aqui, tá? Fazer ações, já que nós estamos conversando só com mulheres, não é? Fazer um espaço só para mulheres num jogo comemorativo. Pode ser. Você está me dando uma boa ideia, sabe? Pode ser. Entende? Com preços extremamente populares, sabe? Mas eu não consigo fazer isso em todos os jogos, gente. Não consigo, que o Palmeiras precisa ter arrecadação. E eu não acho que o nosso programa Sócio-Torcedor seja valores exorbitantes. Eu não acredito nisso. Mas a gente faz, sim, não é, determinadas ações para o público mais necessitado, abaixando os valores de ingressos em determinados jogos do Palmeiras. E com relação à minha comemoração solitária, comemorei solitariamente mesmo. Porque esse ano de 2023 eu estive muito só, gente. Muito só. Sabe? No meio do ano, quando nós não fizemos nenhuma contratação, eu acho que pouquíssimos jornalistas e pouquíssimas jornalistas, não é, estiveram ao meu lado, ratificando, Leila, se não é para contratar quem vocês
querem, quem a comissão técnica não escolhe, não tem que contratar ninguém. Você já fez uma grande coisa, Leila. Você renovou com a maioria, ou a totalidade dos nossos atletas extremamente vencedores, sabe? Isso é uma contratação. Claro que é. E eu não vejo isso, gente. Eu não vejo isso nem de mulher, nem de jornalistas homens, sabe? Nós temos que ter responsabilidade. Nós não temos que contratar porque há um clamor popular. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não esperem isso da presidente. Sabe? Então, esse título, que foi um título histórico, Mili, foi muito representativo para mim. Muito. Que ratificou, não é? Que o que eu estava fazendo está correto, que a presidente do Palmeiras é uma presidente responsável, e eu tenho certeza absoluta que se fosse um homem no meu lugar, eu não teria recebido as críticas que eu recebi, sabe? Mas aguentei firme. E eu comemorei, minha querida Mili, sozinha, solitária, entendeu? E dizendo, Leila, você está certa, parabéns para você mesmo, entendeu? Eu fico feliz. Eu tenho uma grande vantagem que eu me divirto comigo mesmo, sabe? Eu gosto das coisas que eu faço, sabe? Tem uma pessoa que eu gosto muito, um filósofo, o Clóvis de Barros Filho, que eu gosto muito dele, que ele diz que você tem que gostar de você mesmo. Você tem que se admirar, não é? E gostar daquilo que você fala, daquilo que você faz, porque eu vou conviver comigo mesmo o resto da minha vida. Então, se eu não me admirar, então como é que faz? Então, é nisso que eu busco forças, sabe? No meu trabalho, na certeza do que eu estou fazendo é o melhor para o Palmeiras, a certeza de que eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres, não é, se inspiram no nosso modelo, não é, da nossa postura, de que nós queremos estar aqui fazendo o que é certo, que nós mulheres, nós só queremos um espaço para mostrar que nós somos capazes. É só isso que nós queremos. E eu ouço isso pelas minhas andanças pelo Brasil, pelo mundo, e eu fico muito feliz. E muitas pessoas me perguntam, Leila, o que você quer daqui a 50 anos? Já vou estar velhinha, sabe? Mais viva, esperta, sabe? Eu quero ser lembrada como porque o Palmeiras me tornou uma pessoa eterna. Todos que passaram por essa cadeira são eternizados pelo Palmeiras, não é? Esse clube gigante que nós vamos passar, mas o Palmeiras vai continuar. E eu quero ser lembrada por uma dirigente, não é? A primeira presidente mulher de um clube gigante como esse, que administrou de uma forma responsável, apesar de todas as críticas, apesar de todas as dificuldades, nesse ambiente extremamente masculino, e foi uma mulher dura, firme, vitoriosa, e que, como diz a música, a força da gente não é bruta. Entende? Então, com a nossa força, nós conseguimos um clube diferenciado e exemplo para o futebol brasileiro e internacional. Leila, aqui. Boa tarde. Bianca Molina, TNT Esportes. Bianca. Presidente, queria aproveitar que aqui a senhora falou sobre não acreditar ou não gostar de cláusulas de confidencialidade no cenário do futebol. Aproveitar também o anúncio da renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. Queria saber se tu podes trazer para nós qual a multa rescisória atual do treinador e se nas tratativas para a continuidade do trabalho dele para além do final do vínculo que era previsto para dezembro de 2024, se foi acordado, se há a possibilidade de haver um aumento salarial para o Abel e também para a comissão técnica dele. Obrigada. Bianca, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo que eu sou contra a cláusula de confidencialidade, não é com relação a salário de jogador, salários, imagens, não é contratos com atletas e profissionais. Isso realmente precisa haver a confidencialidade e eu não vou abrir,
sabe? Eu sou contra a confidencialidade em contratos de patrocínio, qualquer outro tipo de contrato que não seja contrato de trabalho, vinculado à imagem ou CLT. Porque você abrindo os outros contratos, olha, o que vocês iam desmascarar de mentiroso, sabe? Nossa, entende? Aí tudo ficaria mais fácil, sabe? Tudo ficaria mais fácil. Eu sou contra cláusula de confidencialidade, porque cláusula de confidencialidade esconde mentirosos, entende? Então, os mentirosos adoram cláusula de confidencialidade, porque, olha, o que eu falo é verdade, e não é. A grande maioria do que falam, minhas caras amigas, a grande maioria do que falam, olha, eu acredito em 1%, ainda mais no futebol. Aliás, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Sabe, que eu vou lembrando das coisas. Vocês vejam, eu tenho um problema que vocês falam muito pouco, né, que eu acho que o torcedor ele precisa saber. O Palmeiras tem um problema muito grande com a W Torre, a nossa arena, entende? Que eu não posso falar detalhes por causa dessa maldita cláusula de confidencialidade, que eu acho que deveria abrir para todos os nossos torcedores o que acontece, que eu não posso abrir para vocês por causa dessa cláusula de confidencialidade. Mas o que eu posso dizer para vocês que uma receita que seria muito importante para o Palmeiras, muito relevante para o Palmeiras, há anos que o Palmeiras não recebe 1 centavo dessa concessão que nós demos para a W Torre. A gente não recebe 1 centavo. Daqui a uns anos, 20 ou 25 anos, eles vão entregar o Coliseu para a gente, que vai ser um Coliseu, sabe? E a gente não recebeu absolutamente nada, sabe? Então, isso é uma coisa que a imprensa poderia ficar atenta a isso. Porque é uma empresa que está fechando com São Paulo, com o Maracanã, com o Santos, e não paga 1 centavo para o Palmeiras, sabe? E por causa dessa cláusula de confidencialidade, nós não podemos abrir o que realmente acontece. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, o Palmeiras não ganha absolutamente nada, e no andar da carruagem, eles vão entregar o Coliseu para a gente. Vocês não vão precisar nem ir em Roma, vocês vão poder visitar aqui o Allianz Parque. Leila, desculpa, e sobre a possibilidade de aumento salarial? Vocês conversaram isso? Olha, o Abel, ele não está no Palmeiras por causa de aumento salarial. O Abel ele é muito bem remunerado, e realmente tem que ser bem remunerado, porque ele é uma figura extremamente importante para nós. Aliás, não só ele, todos aqui são muito bem remunerados, mas você pode ter certeza que ele está conosco até dezembro de 2025, não é por questões salariais, é por acreditar no projeto, pelo profissionalismo e por todos que trabalham aqui junto com ele. Boa tarde. Aqui. Oi. Eu sou a Nayara, correspondente do jornal El País. Você falou muito de gestão, administração. Eu gostaria de saber, lá fora no mundo tem muitos modelos diferentes de gestão de times de futebol. Qual seria o modelo da senhora? Qual é o time que é bem gerido, na opinião de você? A Nayara, eu não falo de outros clubes. Tá? O que eu posso... Oi? Não falo. Eu vou te falar uma coisa, mas eu tenho um profundo orgulho da administração do Palmeiras de hoje, da gestão Leila Pereira. Eu acho que este é o caminho, tá, para o futebol brasileiro, que se assemelha muito, não tenho dúvida, a gestões internacionais, e nós só não conseguimos evoluir mais por causa de toda a estrutura do futebol brasileiro, que é impossível você comparar um clube no Brasil com um clube na Europa, por exemplo. Lá eles têm uma liga, nós não temos liga aqui. Aliás, que nós estamos tentando ainda, mas não conseguimos a união dos clubes.
sabe? Então é impossível você comparar situações incomparáveis. Mas para América do Sul, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras é o clube mais bem administrado, exemplo de administração para clubes aqui na América do Sul. Ok? Meninas, a gente já está com 1h15 de coletiva, então eu vou para as últimas duas perguntas, tá bom? Leila, boa tarde, Aline Fanelli, Band News FM. Queria que você falasse do futebol feminino. Como é que é seu Aline. Aline. Você falasse do futebol feminino. O nosso palestra deu uma informação de um contrato de um patrocínio para o futebol feminino de 22 milhões. Queria saber se você confirma. E nessa linha do futebol feminino, a sua visão sobre essa área no clube. O Palmeiras tem uma evolução muito grande, um destaque muito grande no masculino com a base. Foi eliminado da Copinha, mas é o atual bicampeão da Copinha. Só que na Copinha feminina o Palmeiras não tinha time. Não tinha um time sub-20, uma base. Queria saber a sua visão com relação a isso. Sim, Aline, nós tínhamos um patrocínio o ano passado. Nós estamos negociando um novo patrocinador. Tá? Eu não confirmo esse valor, entendeu? Porque eu não assinei o contrato ainda, então eu não posso dizer o que não está fechado, tá? Mas estamos em busca, sim, isso é importante. Quando fala de patrocínio, quando a Crefisa e a FAM, eles assinaram o contrato de patrocínio, o último contrato, nós tínhamos, a Crefisa e a FAM, as propriedades do futebol feminino. Então, nós abrimos mão, a Crefisa e a FAM, da camisa do feminino, sem diminuir o valor do nosso patrocínio, para que o Palmeiras conseguisse no mercado novos investimentos para o clube. Então é importante isso, sempre relembrar, tá? Que nós abrimos mão de uma propriedade que outro patrocinador não faria isso, nós abrimos mão dessas propriedades para que a gente conseguisse novos investidores. O futebol feminino, Aline, a cada ano nós estamos tentando melhorar. Nós vamos ter, sim, a categoria de base no Sub-20, tá? Esse ano. Vamos sim. Mas o grande problema do feminino é isso que nós já falamos anteriormente, a questão de investimento. Não dá para comparar o masculino hoje com o feminino. O volume de investimentos que existe, como disse, direito de transmissão, a gente não ganha, o feminino não recebe absolutamente nada. Sabe? Então, temos que todos nós lutarmos para que... Por que não? Por que o feminino não recebe absolutamente nada? Eu preciso de investimento para cada ano nós conseguirmos melhorar. Mas, olha, mas constantemente nós temos melhorado. As meninas ficam em Vinhedo. Eu estou constantemente em contato com o nosso diretor de futebol. Não é? Contratamos recentemente uma técnica, não é? São dezenas de atletas que nós estamos trazendo esse ano. Então, eu acredito que, passo a passo, nós vamos melhorar cada vez mais o nosso futebol feminino. Ok? Leila aqui, Isabela Labate, da Placar. Leila, o Palmeiras hoje é uma marca muito forte, né? Em média, aí, por ano, tem ganhado uns 3 títulos. É um time que tem uma base muito estruturada e que a marca tem sido exposta muito fora do país, inclusive, porque tem revelado muitos jogadores, está sempre na mídia, enfim. E claro que isso é um conjunto de fatores, né? Gestão, patrocínio, também esse projeto novo da base, de revelar novos atletas, Abel Ferreira, manutenção de elenco, enfim. Pensando em toda essa exposição e toda essa estrutura que você mesmo fala que o Palmeiras tem hoje, o quanto você acha, como presidente do Palmeiras, que a camisa do Palmeiras vale hoje? Isabela, eu vou te falar uma coisa. Eu só vou saber quanto vale a camisa do Palmeiras, que não adianta eu falar. Eu posso falar, vale 400 milhões, sabe? Aí chega no final do ano, eu apresento um valor totalmente discrepante. Eu não falo em hipótese, Isabela. Eu sou uma mulher extremamente objetiva, tá? Eu só vou saber realmente quanto vale a camisa do Palmeiras quando, durante esse ano, eu vou fazer uma concorrência e quem oferecer o maior valor, vai figurar na camisa do Palmeiras. Lembrando sempre, eu só assino contrato de patrocínio com empresas
que comprovem a capacidade de honrar os valores que estão no contrato. Então, eu não posso falar com você, tá, quanto vale a camisa do Palmeiras, porque hoje, quanto ela vale é quanto nós estamos pagando, tá? Porque foi um contrato que nós assinamos há 2 anos atrás, 2 anos, que vai vencer, são de 3 anos. E contratos existem para ser cumpridos, e nós vamos cumprir, sabe? Então, durante esse ano, nós vamos fazer essa concorrência e vocês vão saber exatamente quanto que o Palmeiras, os contratos de patrocínio, os valores, mas depois feita essa concorrência. Eu não vou ficar fazendo elucubração, sabe, sem base. Ok? Encerramos a coletiva de imprensa. Desculpa. Ok? Alguém mais deixou de fazer pergunta? Gente? Calma. Vamos deixar todas. Tá bom. Ok? Então, perfeito. O presidente manda, né, gente? É uma oportunidade ímpar. Eu vou na ordem, então, tá? Vamos continuar. Vamos lá. Quem? Presidente, boa tarde. Júlia Mazarin, do Nosso Palestra. Obrigada. Como é que é seu nome? Júlia Mazarin. Júlia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Tem uma questão que está muito em evidência, que é a seguinte, puxando pelo seu próprio gancho da relação do Palmeiras com a W Torre. Com essa agenda de shows no Allianz Parque, como fazer quando ficar inviável de jogar lá? Entrar numa briga, como a senhora mesmo disse que gosta de entrar em brigas, entrar numa briga para que o Palmeiras não perca o direito de jogar no próprio estádio, em jogos importantes, por exemplo, mandar o jogo na Arena Barueri, que é um estádio em que a senhora vai assumir a gestão, enfim, e o Abel já reclamou de estrutura e outros poréns, ou mandar no Pacaembu quando ficar pronto, que é um estádio muito pedido pelos torcedores por conta de localização, de história. Como fazer para tomar a melhor decisão em prol do bem comum entre clube e torcida também? Júlia, a gente sempre toma essa decisão em conjunto, tá? Com a comissão técnica, com o meu diretor de futebol. Com relação ao Allianz Parque, o Palmeiras não tem o que fazer, porque em contrato eles podem locar. O que a gente tem feito ultimamente é jogar com um palco, perdendo uma parte do estádio. Então é em conversas, sabe? Então eu não tenho muito o que fazer, porque existe o contrato, eles têm o direito de locar. Esse contrato, gente, não fui eu que assinei, tá? Não fui eu que assinei, eu herdei essa situação. Entende? E com relação a quando não for possível jogar no Allianz Parque, em virtude desses shows, existe Barueri, que realmente a gestão hoje é de uma empresa nossa, minha e do meu marido, entende que não tem nada a ver com o Palmeiras, e terá o Pacaembu. Onde a nossa comissão técnica achar melhor jogar, vai jogar, não tem problema. O Palmeiras não tem obrigação nenhuma de jogar na Arena Barueri, hipótese nenhuma, mas se todos decidirem aqui que seria melhor para o Palmeiras jogar em Barueri, joga em Barueri, e se não for em Barueri, joga no Pacaembu, sabe? Então, cada caso, cada jogo é um jogo, cada caso é um caso, tá bom? Olá, boa tarde. Sou Lohane Scarpinelli, da Agência France Press. Muito obrigada pela pergunta. Bom, sobre a questão da CBF. O Palmeiras tinha aderido àquela nota conjunta dos clubes e, bom, finalmente a FIFA resolveu a questão e a justiça, né, local. Então, o que acha dessa resolução da volta do presidente eleito à CBF e se tem uma opinião do caso do Ancelotti? Olha, eu não tenho opinião no caso do Ancelotti, porque eu sou presidente do Palmeiras. Eu opino aqui no nosso clube. E com relação à situação da CBF, a Justiça resolveu a questão. Temos o presidente de volta, o presidente Edinaldo. E o que eu posso dizer é o seguinte, que eu sempre digo. Eu trabalho pelo bem do futebol brasileiro. Eu trabalho pela instituição, que a instituição CBF possa fazer o melhor para o futebol brasileiro. E o que o Palmeiras puder contribuir, nós estaremos sempre à disposição, seja quem for o presidente da CBF.
Boa tarde, presidente. Aqui, meu nome é Camila Alves, eu sou da Globo. Eu sei que a gente terminou abordando muitos assuntos aqui, mas eu queria te perguntar especificamente sobre reforços. Eu sei que você falou que existe, obviamente, uma demanda da comissão técnica, uma demanda do Abel, do diretor de futebol, do Anderson Barros, mas eu queria saber se, por acaso, ainda existe uma pretensão do Palmeiras de, nesse momento, no início da temporada, de ainda trazer um meia, como era um planejamento de vocês. Olha, Camila, como eu tinha dito para vocês, nós temos algumas solicitações, pouquíssimas, do nosso treinador, mas não urgentes. Tá? Eu não gosto de falar qual a posição que nós somos carentes, que o nosso treinador entende que estejamos carentes, porque, primeiro, nosso elenco é extremamente forte. Não é? São contratações extremamente pontuais, o que precisamos agora. Então, para não criar expectativa para o nosso torcedor, o que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos atentos ao mercado. Se vier alguma outra contratação, vai ser muito pontual, sabe, e assertiva, porque no meu primeiro ano de gestão, nós fizemos algumas contratações, e alguns jogadores não se adaptaram, e eu preciso ser um pouco mais assertiva, não é? Então, é muito pontual e, para mim, o nosso elenco está pronto, sabe? É esse que o nosso torcedor ele pode esperar do Palmeiras, e se vier algum jogador extremamente pontual. Ok? Boa tarde, presidente. Aqui na frente. Tudo bem? Eu sou a Carol Andrade, da TV Globo. Essa imagem aqui hoje acho que vai rodar muito por aí, porque é histórico. Majoritariamente mulheres aqui na sala. E outro dia eu estive gravando pelo Esporte Espetacular na sala de troféus do Palmeiras para falar dos títulos. E tem uma parede lá no fundo com a foto de todos os presidentes. A única presidente mulher é a senhora, que inclusive está com um terno dessa mesma cor, roxo. É uma foto que chama muita atenção e é impressionante, como essa imagem aqui hoje. Como é que essa senhora se sente olhando aquela parede lá no fundo da sala de troféus? Carol, eu poderia dizer que eu me sinto honrada, mas eu olho aquela foto, às vezes eu fico deprimida. Por quê? Depois de tanto tempo, um clube centenário, só agora uma mulher presidente de um clube tão grande. Isso não pode ser normal. Isso não é normal. Nós, mulheres, temos que continuar lutando para que isso seja uma exceção. Não tem o porquê ser só homens. Não é? Se nós temos capacidade, é isso que nós clamamos. Nós queremos oportunidade. Eu tive oportunidade, mas isso também é importante, gente. Quando a vida abre as portas para a gente, mas quando abrir, você tem que mantê-las abertas, tem que aproveitar a oportunidade, porque tem muitas vezes na vida da gente que a vida te dá oportunidade e você deixa passar. Eu sou uma mulher que eu não deixo passar nenhuma oportunidade. Eu agarro, mas agarro mesmo, com unhas e dentes, sabe? Então, eu fico chateada por causa disso. Depois de tanto tempo, sabe? Por quê? Só eu. Mas que isso sirva de exemplo, que o mundo está mudando muito, viu? Muito, muito. E depende de todas nós. E vou te falar mais. E de homens, eu conheço, aliás, um dos grandes homens, um dos grandes incentivadores na minha vida é meu marido, que é um homem. E ele é mais feminista do que qualquer uma de nós aqui, sabe? Ele sabe do nosso valor. E lá dentro do Palmeiras, gente, acreditem em mim. Se eu só fui eleita presidente do Palmeiras, é porque eu tive pessoas dentro do clube que me apoiaram, que me ajudaram. Sabe, homens, porque o Conselho Deliberativo do Palmeiras, isso a gente está lutando muito no clube, tá? Que nós temos muitas sócias fantásticas, mulheres lutadoras. Nós estamos ajudando essas mulheres a se tornarem também conselheiras. Que você sabe, o primeiro filtro para você se tornar presidente do Palmeiras, você tem que passar pelo Conselho Deliberativo, que a grande maioria são homens. Nós somos hoje lá, acho que por volta de umas 7 mulheres, é muito pouco,
num universo de 200, quase 300 conselheiros, não é? Mas para eu conseguir ser presidente do Palmeiras, eu tive o apoio maciço de homens que entendem que as mulheres precisam de espaço para mostrar o seu valor. E eles me deram esse espaço e eu aproveitei. Segurei com unhas e dentes, né, e estou aqui. E eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos, né, pensando como estávamos corretos quando apoiamos, quando ajudamos a essa mulher ser presidente do clube. Não por ela ser mulher, porque ela é competente. Que nós aqui queremos espaço, não porque somos mulheres, porque somos competentes. Vocês estão aqui porque são extremamente competentes. Mas o que vocês passam, eu sei, porque eu passo também. Eu passo, mas eu passo por cima desses problemas, entende? E é isso que a gente tem que fazer, gente. Continuar lutando, sabe, para que mais mulheres estejam no quadro, não é, de presidentes. Estou dizendo nem só como presidente, não. Sabe? Porque senão as pessoas pensam, nossa, a mulher vencedora ela tem que ser presidente de alguma coisa. Não, não. Em cada profissão. E se a mulher não quer ter profissão nenhuma, quer ficar em casa, ok. Sabe? Também é válido. Nós temos que decidir a nossa vida. Nós. O que nós não queremos é homens tolhindo o nosso talento e a nossa oportunidade. É isso, sabe? É isso que nós queremos. Não é isso, gente? É isso. Só isso. É simples. Oi, Leila. Boa tarde. Aqui é a Beatriz, da CNN Brasil. Primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade, tantas mulheres aqui, e também por ter deixado a gente continuar perguntando, claro. Já estava há bastante tempo. Você comentou aqui mesmo nessa coletiva que é muito respeitada pelos rivais, às vezes até mesmo pelo próprio torcedor, e sempre houve uma relação muito boa. Sempre não, né? Recentemente houve uma relação muito boa entre Palmeiras e São Paulo, você e o Casares, o São Paulo chegou a jogar no Allianz Parque. E eu queria entender sobre essa contratação do Caio Paulista, eu queria saber se isso abalou de alguma forma a relação entre vocês, como que foi, se houve algum contato antes, se eles ficaram frustrados, eu queria entender mais essa questão da relação de vocês. E só mais uma bem direta, você falou que tem muitas empresas que sempre vão atrás do Palmeiras com propostas milionárias que não têm capacidade de cumprir. Eu queria saber, tem alguma já que já esteja num processo mais avançado, que você já confie, que já esteja com mais negociações ou não? Não, com relação à pergunta do patrocinador, não. Não tem ninguém avançado. Mas eu vou resolver isso esse ano. Eu preciso resolver isso esse ano. Inclusive por causa da empresa de material esportivo. Eu preciso avisar com antecedência, né, quem será o patrocinador do ano que vem. Tá? Então, isso vai ser resolvido no decorrer. Até meado do ano, a gente resolve isso. Tá? E com relação aos clubes, eu tenho um ótimo relacionamento com todos os presidentes de clubes, todos. Ótimo relacionamento e muito respeito, tá? Com relação ao Caio Paulista, não houve problema absolutamente nenhum. O Júlio Casares é um amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, conheço ele antes dele ser presidente do São Paulo. A questão do Caio é que ele estava no São Paulo, mas ele tinha uma cláusula o São Paulo tinha uma cláusula de opção de compra do atleta. Não é? Até essa data da cláusula de opção, nós não fizemos contato, sabe? Quando o São Paulo não fez a opção de compra, isso é problema do São Paulo, não é problema do Palmeiras, não é? O jogador ficou livre, sabe? De ser negociado com o Fluminense. Então foi aí que a nossa comissão técnica, né, tinha interesse pelo atleta e foi nos oferecido o jogador, nós tínhamos interesse e foi dessa forma que ocorreu, sabe? Então o Palmeiras não fez absolutamente nada irregular. É diferente quando o Palmeiras ele tem interesse em algum atleta de algum clube que tem contrato vigente, não é, com o clube, antes de qualquer aproximação, eu converso com o presidente,
e pergunto, vocês têm interesse em negociar o atleta? Não. Então, encerra, para. Sabe? Então, para não, nem começa, sabe? Mas não foi o caso. O Caio, ele estava livre para ser negociado com o Fluminense. Se não fosse o Palmeiras, qualquer outro clube, que eu tenho certeza que outros clubes também tinham interesse no atleta, que é um grande atleta, poderia ter adquirido o atleta. Então, foi isso que aconteceu. O São Paulo não fez opção de compra, ele tinha um prazo, era 15 de dezembro. Tá? E aí, expirando esse prazo, o atleta foi oferecido ao Palmeiras e nós tivemos interesse, como vários outros clubes, e ainda bem que deu certo. Ele está aqui conosco. Ok? Gente, ela quer fazer uma pergunta. Hein? Deixa. Cadê você? Não? Boa tarde. Marielle, do SBT Esportes. Antes, eu também queria agradecer pela oportunidade da coletiva. O Palmeiras já é uma referência de excelência no futebol masculino. Existe esse projeto para o futebol feminino do Palmeiras. Esse ano fizeram grandes contratações, né? Veio Brena, Tainá Maranhão. Os torcedores estão bem empolgados. E eu queria saber o que você pode falar sobre isso e também sobre a renovação com a Bia Zanerato, que é uma jogadora que é muito referência no time do Palmeiras e que os torcedores querem saber qual vai ser o futuro. Então, Marielle, já falei várias vezes aqui sobre o futebol feminino. Não é que a cada ano nós temos melhorado as nossas instalações, reforçado o nosso elenco. Agora mesmo vão ser dezenas de atletas que estão vindo. Estamos com nova treinadora e precisamos de mais investimentos. Estamos em busca de patrocinadores, mas está bem encaminhado, não é essa questão, que é muito importante, o investimento do patrocinador. E sobre a Bia, nós estamos negociando, não é, a propostas de fora para a atleta, mas às vezes não depende só do Palmeiras. Às vezes são propostas irrecusáveis que você não tem como segurar a atleta, entende? Então a gente faz o máximo que podemos dentro do nosso orçamento para fixarmos essas grandes atletas aqui no feminino. Mas com relação à Bia, realmente a gente está negociando ainda, porque tem propostas do exterior, mas estamos tentando chegar a um denominador comum. Ok? Boa tarde, Leila. Gisele Pina, da Voz do Esporte. A minha primeira vez aqui na coletiva. Esse é o seu terceiro ano, né, como presidente do Palmeiras. Qual a reflexão que você faz para esse período, né? E como que você tem lidado com o machismo no futebol? E o que você, na sua visão, precisa fazer para esse último ano de Palmeiras que você ainda não fez? Gisele, a minha reflexão sobre esses meus 2 anos de mandato, você sabe que todas vocês sabem, eu não sou uma mulher do futebol, eu estou no futebol, eu sou uma empresária, não é? Mas eu sempre entendi que você administrando um clube de uma forma profissional, como se fosse uma empresa, de uma forma responsável, falando a verdade, não é? Tendo credibilidade, você conseguiria bons frutos. E é isso que eu estou conseguindo esses 2 anos, mas eu tive uma sorte muito grande. Uma sorte e uma inteligência que eu deixei a vaidade de lado. Eu sucedi a um presidente muito vitorioso, que é o presidente Maurício Gagliotti. Não é? E é difícil você suceder um presidente tão vitorioso, porque sempre te comparam, né? Ainda mais um homem, entrou uma mulher, imagina se eu começo já escorregando. Porque é mulher, não é? Não é? E aí eu tive a sorte de herdar dele, não é? Um elenco já vitorioso, profissionais muito competentes. E o que eu fiz? Qualquer outro, eu não tenho dúvida, que entraria, destruiria, não é? Todo esse trabalho fabuloso do Maurício para vou começar o meu trabalho. Não, o que eu fiz? O que está dando certo, eu melhoro, sabe? Então, eu já peguei um clube organizado. Qual foi o meu trabalho? Valorizar ainda mais os profissionais, os atletas, e continuar, não é,
dessa forma vitoriosa que o Palmeiras já vinha ocorrendo os títulos. Eu costumo dizer para o Maurício, que quando eu comecei nós conquistamos um título inédito, né? A Copa São Paulo, que nós nunca tínhamos conquistado. Ele fala, poxa, Leila. Eu falei, ok. Sabe, aí no segundo ano, né? O bi da Copa São Paulo, não é? E hoje a nossa gestão é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Ninguém nunca conquistou tantos títulos como a nossa gestão. Mas isso é por isso que eu digo, muito importante na vida da gente é continuidade. E continuidade melhorando os processos, melhorando os projetos, sabe? Então, tira a vaidade de lado, que as pessoas também falam, Leila gosta de aparecer. Não gosto de aparecer. Eu sou presidente do Palmeiras. Se a presidente do Palmeiras não se expor, não é? Eu falo pelo Palmeiras. Também se é um homem aqui, ele nunca aparece, sabe? Então é porque eu sou mulher, eu gosto de aparecer, mas eu vou continuar aparecendo e falando pelo Palmeiras. Mas eu não tenho vaidade nenhuma em dizer que eu estou dando continuidade a um trabalho muito vitorioso, muito competente do presidente Maurício Gagliotti, que contratou profissionais extraordinários, que o meu trabalho foi continuar prestigiando essas pessoas, colocando outros em departamentos que precisavam de profissionais, e continuei conquistando os títulos. Ele só fica falando para mim assim, Leila, são as 2 Libertadores. Eu falei, calma, porque ele conquistou 2 Libertadores num ano, gente, sabe? Então, a gente tem vindo, gente, eu costumo dizer que essa era que nós estamos vivenciando é histórica no Palmeiras, sabe? Então nós temos que desfrutar. Torcedor palmeirense, não entre nessas conversas, que esse patrocínio é maior, esse é menor. Nós estamos vivendo um momento ímpar no Palmeiras, sabe? Com relação a títulos, com relação à administração profissional correta. Vocês podem dormir tranquilos, que aqui no Palmeiras é tudo transparente. Nós não temos nada a esconder de absolutamente ninguém. E o que acontece? Por causa de toda essa credibilidade que nós temos, são títulos em cima de títulos que nós estamos conquistando. É isso que tem que interessar ao torcedor do Palmeiras. E vamos continuar trabalhando dessa forma profissional, sempre pensando no que é melhor para o Palmeiras, não nos comparando, em hipótese nenhuma, com esse ou aquele, fazendo o nosso trabalho, que mais títulos virão. Ok? Olá, Leila, boa Quantas tarde. Faltam? Ok. Novamente, obrigada por estar atendendo a gente, Carolina Alberti do UOL. Você falou que foi muito criticada na gestão passada e um dos pontos que te rendeu crítica foi em relação ao avião. Como é que é seu nome? Carolina. Foi em relação ao avião usado, né, pela delegação do Palmeiras nessa reta final. Houve até algum problema. Eu queria saber qual que é a atual situação disso e se o clube vai usar mais ou não nessa temporada. Carolina, são coisas que eu não entendo, né? Eu fui criticada e fui, né, por causa da aeronave. O Palmeiras vai continuar utilizando, lembrando que o Palmeiras não paga absolutamente nada para utilizar a aeronave. Não está utilizando agora porque o avião está no departamento médico. Mas, brincadeiras à parte. Gente, futebol é entretenimento. Brincadeiras à parte, ele está em manutenção, mas assim que estiver de volta, vai voltar a usar a aeronave. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, eu vou fazer o possível e o impossível para que os nossos atletas, a nossa comissão técnica, tenham o maior conforto possível, porque com esse calendário enlouquecido do futebol brasileiro, sabe, essa logística é
extremamente importante. Então, vai continuar usando sim. Assim que ele voltar da manutenção, os nossos atletas vão continuar usando. Ok? Leila, aqui. Oi, tudo bem? Oi. Jaqueline Batista, da Rede TV. Leila, ano passado você foi muito criticada pela principal torcida organizada do Palmeiras. E eu queria saber como está hoje a sua relação com a organizada. Como você avalia essa relação? Jaqueline, nós estamos conversando aqui há bastante tempo, né? Estava demorando uma pergunta dessa, mas eu vou te pedir 1000 desculpas, tá? Mas sobre esse assunto eu não falo, tá bom? Eu não converso sobre esse assunto, ok? De outra pergunta, eu estou aqui à sua disposição, ok? Última, Leila. Leila, Marcela Azevedo aqui. Marcela? Isso. E voltando a falar um pouco sobre o futebol feminino, o Palmeiras joga hoje no Jaime Sintra, que tem um gramado muito prejudicado. Vira e mexe a gente vê algumas críticas em relação a isso. Crítica também ao diretor de futebol. Eu queria saber como você enxerga o futebol feminino e se não tem alguma ideia de trazer essa estrutura que tem do masculino, trazer para o feminino também em São Paulo. Treinar mais por aqui, jogar no Allianz Parque. Como é isso? Marcela, jogar no Allianz Parque, a gente tem muito problema. Se a gente tem problema, às vezes, no masculino, com relação a esses shows, questão de datas aqui, é extremamente complicado. Agora, com a Arena Barueri, nós vamos levar as meninas para jogar também na Arena Barueri, que é uma arena muito interessante, muito. E agora, com a nossa administração, ele vai ficar muito bacana, nós vamos fazer reformas, ele vai ficar muito bom, sabe? E então, essa é a questão. Vinhedo, as nossas instalações em Vinhedo são muito interessantes, as meninas gostam de morar lá. Vinhedo é um lugar maravilhoso. Sabe? Vim treinar aqui nessa academia não comporta, mas às vezes as meninas vêm aqui, tá? Treinar aqui, fazer exames médicos. Elas utilizam também aqui a academia de futebol. E com relação a que você me falou? Do Alberto Simão. O Alberto, ele está aqui, ele foi contratado pela gestão anterior. Quando eu tomei posse, já era o Alberto, o diretor de futebol. Gente, eu não posso, é aquilo que eu falei com vocês, substituir um profissional só porque ele é homem, sabe? Ele é uma pessoa, é um diretor muito competente. Nós tivemos algumas denúncias totalmente infundadas, sem comprovação absolutamente nenhuma. Eu não posso ser insensível, eu não posso ser injusta, não é? De afastar um profissional por causa de fofocas, denúncias completamente sem comprovação. Então, ele é uma pessoa da minha confiança, eu falo quase que diariamente com ele, muito responsável, e ele está aqui por causa disso, porque ele é de minha confiança e até hoje ele tem tratado muito bem o nosso futebol feminino. Então, ele vai permanecer. Ok? Eu acho que terminamos, né? Agora sim, encerramos a nossa coletiva. Muito obrigada, Leila. Eu posso dar um... Claro, então vamos. Tá bom? Conversei com todas, não é? Olha, foi um prazer imenso estar com vocês. Isso para mim foi um evento, tá? Porque é óbvio que eu não posso fazer isso em todas as coletivas, não é? E aquilo que eu falei, eu gostaria que Quanto tempo nós estamos falando? Quase 2 horas. Então, em 2 horas, os jornalistas homens, eles sentiram vou repetir, o que nós sentimos a vida inteira, desde que nós nascemos, não é? Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês e espero, do fundo do coração, que eu não precise novamente convocar uma entrevista coletiva só de mulheres para estar com mulheres aqui. Que os veículos de imprensa que cada uma de vocês trabalham, não é? Abram a mente e coloquem mais mulheres aqui, principalmente entrevistando a única mulher presidente de um clube de futebol aqui no Brasil. É um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês. Podem ter certeza absoluta. Somos maravilhosas. Obrigada, viu, gente? Galera, você viu aí, né? A Leila Pereira detonou geral, soltou os cachorros aí.
falou aí essa questão aí de abrir espaço para as mulheres, aí, que para mim é uma baboseira isso aí, mas tudo bem. Falou mais também aí, baboseira no bom sentido, se é que você me entende, né? Tô dizendo aqui baboseira pra gente ficar debatendo isso aqui agora, não tem porquê, né? Até porque eu não posso mudar a cotação do dólar com minha opinião aqui sobre essa questão aí. É porque acredito que todo mundo já sabe o que eu penso sobre essa questão aí, né? Não precisa de eu ficar falando isso aqui, perdendo tempo com isso, tá? E meritocracia sempre. A própria Leila falou isso na própria coletiva, em que ela fez, né, para meio que abrir espaço para as mulheres e fechar para os homens, e ela meio que usou isso como, olha, os homens vão ter aqui esse período aqui 2 horas do que as mulheres sentem sempre. Então foi meio que isso, né? Só que ninguém fala que a mulher tem o Dia Internacional da Mulher e que o homem não tem, né? Ninguém fala que o exército é obrigatório para o homem e não é para a mulher, né? Ninguém fala que na construção civil, geralmente, especialmente no Brasil, terra do preconceito e do machismo, segundo muitos, que eu não vou nem dar nomenclaturas aqui, construção civil é para homem, mas mulher você não vê. Difícil você ver mulher na obra no Brasil. Fora você até vê. Estados Unidos, Canadá, outros países aí do primeiro mundo, que a gente deveria se espelhar e fazer igual a eles, tentar adaptar o poder e copiar tudo de bom que tem, a gente não quer copiar, né? Especialmente, enfim, não vou nem falar, mas chega. Mas a LPD falou do estádio que vai receber um coliseu aí da W Torre, depois dos 20 anos aí restantes aí desse contrato, quando for entregar para o Palmeiras, que vai ser um coliseu, vai ser uma sucata, né? Eu achei forte essa frase da Leila Pereira, muito forte. Ela está dizendo que daqui a 20 anos, quando devolverem o Allianz Parque, vai devolver só a sucata, né? E ela falou que vai ver também para abrir mais para os jornalistas dos treinos, vai conversar com o Abel e com o Anderson Barros também para ver essa questão aí. Falou também aí que é um absurdo essa questão do pessoal criticar ela pelo avião, que o avião Palmeiras usa sem qualquer custo, que o avião não é do Palmeiras, que é o avião dela, que ela empresta gratuitamente, sem custos para o Palmeiras e por aí vai, coisa que a gente já sabe, né? Falou sobre os reforços, que ela tá atenta ao mercado, é aquela conversa de sempre, né? Tô atento ao mercado, mas esse atento aí, assim, fica atento, de repente chega e tenta, mas não leva, né? Eu não sei como que o Caio Paulista veio pro Palmeiras, é que o Fluminense que ofereceu, né? Ela mesma confessou hoje que o Fluminense ofereceu. Mas é aquele caso, eu pensei até, no momento que eu estava assistindo a coletiva, eu pensei, ela anunciou primeiramente o Abel Ferreira, a renovação do Abel, que é uma boa, mas eu pensei nesse ponto aí também. Pô, só até 2025, só até o fim de 25. Por que não botou esse negócio aí, tipo, até o fim de 2025? Não podia, por quê? Pelo menos até 2030, no mínimo. Complicado, hein? Parece que o Abel Ferreira quer ganhar esse Mundial de Clubes mesmo, hein? O homem não quer sair enquanto não sair com o título mais importante da história da carreira dele e do Palmeiras também, né? Ganhar esse Mundial desses tempos modernos, com esses times que vai estar nesse Mundial aí. Se um brasileiro ganhar, esse vai valer uns 30 Mundiais. Pela disparidade que todo mundo fala, que é o futebol de lá e daqui, vai ser, tipo assim, vai valer 30 Mundiais. Para os sul-americanos vale 30 Mundiais. Para eles vale meio, para nós, não, para eles vale 0,3, para a gente vale 30. Agora, será que a diferença é tanta assim? E se tirar os principais times endinheirados, sabe? Tipo, se tirar o Big Six da Inglaterra. Big Six, olha lá, hein? Esse Tottenham também, eu não sei se posso considerar ele um Big Six. Não precisa nem ser o Big Six, né? Você pega ali os três melhores da Inglaterra, da atualidade. Pega eles. Tira eles da Europa. Elimina, eles não vão jogar. Pega ali o Real Madrid e o Barcelona, não vão jogar. O Barcelona tá uma draga, mas tudo bem. É uma draga o Barcelona, mas tudo bem. Pega ali o Bayern de Munique, na Alemanha. Tira ele. Então, vamos dar uma forcinha pro Dortmund aí para tirar 2. Tira o Borussia Dortmund, só para dar uma força. Aí você vai na Itália. Eu acho que nem precisa tirar ninguém na Itália, para falar a verdade. Vou tirar o quê? Tirar a Inter de Milão. Assusta alguém a Inter de Milão? O Milan tá assustando alguém? Eu acho que não assusta ninguém. Aí não aqui no Brasil. A Juventus assustou no final da década de 2010, mas hoje em dia também a gente não está assustando ninguém. Então,
Eu acho que só os grandes da Inglaterra. Aliás, está acontecendo um fenômeno na Europa, igual acontece na América, que é o seguinte: o Brasileirão aqui, ele é muito equiparado à Premier League. Formato e tudo, e o sucesso que tem tido, né? Repercussão no continente. Você vê que na Europa fala-se muito da Premier League, como até a gente aqui fala também. E está se falando muito do Brasileirão aqui. Está se falando muito na América aqui sobre o Brasileirão, que é um campeonato espetacular, que tínhamos que copiar o Brasileirão. Muita gente falando isso aqui, os espanhóis, né? O pessoal que fala espanhol aí, na América do Sul toda aí. Então, se você tirar o Manchester City, hoje, tira o Manchester City. Eu acho que se bobear, sei lá, tira o Arsenal. Não sei se o Arsenal tá com esse futebolzão todo. Tipo, o Arsenal é muito melhor que o Botafogo. Será que é? O Arsenal é melhor que o Palmeiras? É a pergunta que não quer calar. Se enfrentassem hoje Arsenal e Palmeiras numa final aí do Mundial de Clubes, o que aconteceria? Será que o Arsenal tem futebol para golear o Palmeiras? Tem, né? Claro que tem. E o Palmeiras também tem futebol para ganhar do Arsenal. Não sei se para golear. Tá para golear, eu acho que não, porque os times daqueles chegam lá com um certo complexo de vira-lata e aí eles não jogam solto o suficiente. Não vão com um entusiasmo, com uma coragem para ensacar igual ensaca os outros aqui. O Palmeiras joga contra o Corinthians, já ensacou o Corinthians, já ensacou o São Paulo, já ensacou o Santos, ensaca todo mundo aqui. Só que vai pegar um time desses lá e ele chega meio assim, meio preocupado, taticamente tem que se cuidar aqui, tem que preparar aqui atrás para não ser surpreendido. Então a gente vai tão esperto para não tomar sacolada, para jogar de igual para igual, que acaba não jogando futebol, né? E aí os times de lá que já fazem isso automaticamente, eles fazem vindo para cima. E a nosso diferente, a gente não faz isso indo para cima, mas eles já fazem isso indo para cima. Por isso que eles conseguem ter o domínio da posse de bola nesses jogos. E por isso que o Fluminense não teve mais posse de bola, embora em dado momento ele teve uma posse absurda contra o Manchester City, né? 75% de... Acho que foi até mais, né? 75% de posse de bola durante 10 minutos ali. Naquele jogo, o Guardiola ficou até assustado. Os caras ficou assustados ali com aquele... Se o Fluminense continuasse naquele pique ali o jogo todo, o problema é que o Manchester City não deixa também. Foi isso que deve ter acontecido, inclusive. Mas aquele pique que o Fluminense colocou ali dos 10 minutos até os 25 minutos, foi uma coisa do outro mundo. Foi... Não tinha tanta diferença, né? Na final do próprio Flamengo e Liverpool, não tinha tanta diferença. Do Palmeiras e Chelsea também não tinha diferença. Eles mesmos do Chelsea lá falaram que deram sorte, né, de ter conseguido aquele pênalti Mandrake lá, né, que a bola foi chutada. Mandrake no bom sentido, nesse caso. Que a bola Mandrake, porque foi ali um lance de pura felicidade deles, né, e de infelicidade do nosso zagueiro. Chutaram a bola no braço do nosso zagueiro, o braço estava parcialmente aberto, pronto. Aí cal neles, né? Como diria o Galvão. Na marca da cal! E aí não tem jeito. Faltando 3 minutos para acabar, o maluco chuta a bola para dentro aí. Depois não tem o que fazer, né? Só restou o Nossa expulso ainda por cima. Mas tá bom. Depois de tudo, o Palmeiras foi o primeiro time, depois do Corinthians, a fazer um gol num europeu, nesse campeonato mundial aí. Primeiro time a conseguir fazer um gol. Então a gente tá chegando perto. A gente fez um gol. Aí o Flamengo passa o vexame em 2023 que passou. Que, aliás, valendo pela temporada 22, né? E o Fluminense, então, toma 4 do Manchester City. Que eu falei aqui que não é um motivo de vergonha, se você for pensar no que tem acontecido, porque o Real Madrid tomou 4 também, e aí? Semifinal de Champions. Dizem que eles não ligam para Mundial, mas para Champions eles ligam, né? Eles meteram 4 no Real Madrid, então... Não liga, mas o Chelsea estava doido para ganhar da gente, né? Comemoraram como se fosse título de Champions, praticamente. Estava doido para ganhar. Todo mundo da Inglaterra tinha, só eles que não. Acho que eu fico por aqui. Essa análise aí da coletiva da Leila, nós temos que falar mais vezes sobre isso aí, mas por enquanto acho que vamos encerrar aqui, porque o vídeo está tipo mais de 2 horas de duração, né? Porque você viu aí a coletiva da Leila Pereira. E é isso. Se você realmente está com a Leila, bota um avante Leila, mete um avante Leila aí nos comentários. Vambora, galera!
Avante. Olha os vídeos aí, hein? Não vai esquecer de dar o clique aí, hein? Avante palestra.